Maravilha, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão. E nessa aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito do conceito de perda de carga. Esse conceito é um conceito muito importante que vai seguir agora na disciplina até o final. E depois ele vai reaparecer lá em hidráulica. Tá? Então vocês vão trabalhar muito com esse conceito de perda de carga em hidráulica. Ele é um conceito extremamente importante em engenharia civil, quando nós trabalhamos com obras hidráulicas. Tá? Então, é importante que vocês tenham este senso do que é o conceito de perda de carga, porque se vocês entenderem agora, a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Bom, e aí para demonstrar um pouco o que é o conceito de perda de carga, a gente pode trabalhar, na verdade, com um conceito que a gente acabou de aprender, que é a equação de transporte de Reynolds, tá bom? O que a gente tinha lá na equação de transporte de Reynolds? A gente tinha três equações que medem para a gente, que nos informam a variação total de uma grandeza de acordo com o tempo, certo? Então nós tínhamos lá o conceito de descarga de uma grandeza extensiva, de uma grandeza intensiva, né? E aí a gente escreveu uma equação que era mais ou menos assim. A gente tinha uma certa potência térmica, a gente também tinha uma certa potência mecânica, né? Isso aqui vem da primeira lei da termodinâmica. E aí, em condições de regime permanente, a gente tinha uma expressão que era o seguinte: a integral dupla da superfície de controle vai ser igual a 1 sobre 2 v ao quadrado mais g vezes z mais u mais pressão sobre ρ vezes ρ vezes VDA, né? Tinha o produto escalar no final. Então, nós trabalhamos com essa equação nas aulas passadas. Nós desenvolvemos alguns exercícios, nós inclusive demonstramos como que a gente chega nessa equação. Tá? O que a gente tem aqui, na verdade, é uma relação entre a descarga de grandeza extensiva energia, né, em relação à grandeza intensiva, né, a energia intensiva, ou seja, a energia específica. Vamos pensar agora no seguinte: suponha que a gente tem um tubo retilíneo, tá? Com um certo comprimento L, com um certo diâmetro D. Nenhuma dessas configurações muda, tá? É só um tubo retilíneo de diâmetro D e comprimento L, a gente pode pensar. Se a gente pensar nessa equação aqui, a gente vai ter o seguinte: eu falei para vocês alguma coisa a respeito de troca térmica? Não. Então, nós não temos a realização de trabalho nesse sentido. Eu também não falei para vocês que existe algum tipo de influência mecânica. Nós não temos a realização de nenhum tipo de trabalho mecânico nessa situação. Então também é zero. Bom? Então como que fica essa nossa relação? A gente vai ter que zero é igual a minha integral da superfície de controle. E aqui a gente já pode pensar em uma área de entrada e uma área de saída, como nós tínhamos feito, né? Então, supondo que esse daqui seja o nosso volume de controle, se esse aqui é o nosso volume de controle, a gente vai ter uma área de entrada e uma área de saída aqui. Vamos colocar os nossos versores. Esse aqui vai ser o nosso dA. Esse daqui vai ser o nosso dA. Maravilha. Como eu falei para vocês que a configuração não muda, nós temos um diâmetro D estabelecido aqui, fixo. Então, a área de entrada vai ser igual à área de saída. Legal? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Área de entrada e a gente tem a nossa integral. Como é que fica? Agora a gente pode tirar todas essas constantes da nossa integral, integrar em relação à área, né, fazer esse produto escalar e vamos ver o que a gente vai ficar. Então isso aqui vai ser zero vezes ρ, né? E aí aqui fica o V produto escalar dA. Observe que aqui nós temos um ângulo de 180 graus entre o vetor velocidade, né, que eu esqueci de colocar, entre o nosso vetor velocidade. Observe que esse aqui é o nosso Q. E o nosso vetor área, então aqui o cosseno é negativo. E aí V vezes área é a própria vazão. Nesse caso, uma vazão negativa por causa do menos 1. E agora a gente faz a mesma coisa para a área de saída. Nesse caso, o cosseno é zero. Observe que ambos os vetores apontam para a mesma região. Aqui a gente pode colocar ρ e Q em evidência. E aí a gente joga para o outro lado, que é zero, né? Então fica zero. Ou seja, esses termos aqui vão embora.
E a gente fica com o quê? E tudo isso aqui é igual a zero, então a gente pode agora igualar os dois lados. Então vai ficar 1 sobre 2 V1 ao quadrado. E observe que esta relação que nós encontramos, ela se parece muito com a equação de Bernoulli, né? Com exceção de que nós aqui dividimos tudo por ρ, né? Observe que aqui nós teremos 1 sobre 2 ρ V2, V1, e aqui nós dividimos tudo por ρ, então o ρ sumiu. E nós também temos o acréscimo desta componente de energia interna. Então, vamos escrever, vamos multiplicar tudo por ρ para ficar parecido com a equação de Bernoulli e vamos isolar esse terminho aqui de energia interna. Então vai ficar. Então aqui, de fato, nós temos a nossa equação de Bernoulli escrita, propriamente dita. Então nós conseguimos chegar na equação de Bernoulli a partir de Reynolds. Só que nós temos agora o acréscimo desta parcela, olha só, uma parcela de variação da energia interna. Então vamos pensar o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo neste escoamento aqui? Nós temos um fluxo passando por dentro do tubo. Esse tubo, ele é totalmente liso? Para uma consideração, para um estudo ideal, a gente poderia considerar que ele não tem rugosidade nenhuma. Mas em termos reais, ele tem uma rugosidade. Então, vamos observar o que de fato está acontecendo. Tá? Então, nós temos o nosso tubo aqui. Esse tubo ele tem uma certa rugosidade, ele tem irregularidades nas paredes, certo? E quando o nosso fluido está passando por essas irregularidades, por essas ondulações, ele vai, claro, gerar uma certa tensão, uma tensão de cisalhamento, que foi justamente o que a gente discutiu lá em Fenômeno de Transporte 1. A gente desenvolveu essa formulação. Então, esta tensão de cisalhamento, este efeito, essa dissipação de energia que existe em função do atrito entre o fluido e a parede do conduto, vai gerar para a gente uma variação da energia interna específica, que está justamente aqui, que seria este termo. Ou seja, o fluido está andando, ele está dissipando, ele está atritando e dissipando energia, e essa energia, essa variação de energia interna, vai se transformar, na verdade, em uma variação de temperatura, certo? A questão é a seguinte: a eficiência desse processo de transformação de energia, de aumento de temperatura, é muito baixo. Quando a gente tem, por exemplo, o encanamento na nossa casa, a gente não vê que a tubulação está aquecendo porque nós temos água passando ali, certo? Então, essa eficiência ela é baixíssima. O que nós vamos ter, na verdade, não é uma transformação de temperatura, mas sim uma variação de pressão. Uma variação de pressão. Ou seja, essa energia que foi dissipada por esses efeitos viscosos, por esse atrito, ele na verdade se traduz em uma variação de pressão. Essa energia se transforma em uma variação de pressão. Ou seja, o sistema vai passando, ele vai perdendo energia, e essa perda de energia se transforma em um gradiente de pressão entre esse ponto inicial e esse ponto final. De maneira que a pressão que nós medimos aqui inicialmente é maior do que a pressão que nós vamos medir lá na frente. E esta variação de pressão, nós justamente damos o nome de perda de carga. Essa variação de energia que acontece no escoamento, essa perda de energia que acontece em termos de efeitos viscosos, em termos de tensão de cisalhamento e atrito, nós chamamos de perda de carga, que é uma variação de pressão. Bom? Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que ρ vezes U2 menos U1 vai ser igual à variação de pressão, P2 menos P1, que vai ser igual a que nós chamamos de perda de carga. Veja bem, nós utilizamos um conceito que a gente acabou de estudar, que é a equação de transporte de Reynolds, e por meio dela a gente deduziu o seguinte: chegamos na equação de Bernoulli com um termo a mais, com esse termo de variação da energia interna. Se a gente analisa o que está acontecendo de verdade, a gente entende que nós temos efeitos viscosos, que nós temos uma tensão, um atrito ocorrendo ao longo do escoamento desse fluido. E, portanto, este termo
trata justamente desse efeito. Como a eficiência desse processo de variação da energia interna é muito baixo, a variação de temperatura é mínima, é muito pequena. Então, na verdade, esta variação de energia se traduz como uma variação de pressão. Essa energia dissipada, na verdade, se traduz em uma variação, em um gradiente de pressão que vai surgir, de maneira que a pressão inicial vai ser maior do que a pressão final. A gente pode especificar um pouquinho mais ainda esse conceito de perda de carga no seguinte. Observe que este escoamento está acontecendo ao longo de todo o tubo, né, de toda a tubulação. Então, essa perda de carga ela vai se distribuindo ao longo do comprimento do tubo. Tá? Essa perda de energia ela vai acontecendo de maneira gradual, distribuída ao longo da tubulação. Então, nós damos o nome desta perda de carga, que acontece ao longo de uma tubulação de diâmetro fixo, de condições geométricas fixas, de perda de carga distribuída. Perda de carga distribuída. E agora, imagine o seguinte. Você consegue pensar em alguma outra situação em que nós vamos ter essa perda de energia no nosso escoamento? Quer dizer, nós temos aqui um tubo retilíneo com uma certa rugosidade. Mas nós não temos, no mundo real, somente tubos retilíneos, certo? Nós temos curvas. E aí, o que acontece se a gente for, por exemplo, colocar um cotovelo aqui? Ou um joelho? Ou um T? Algum tipo de acessório hidráulico. O que vai acontecer com esse fluxo? Ele vai estar vindo aqui com uma certa velocidade e ele vai ter uma mudança brusca de direção. Concorda comigo? Ele vai bater aqui na parede, vai ter que subir ou ele vai ter que descer. Então, esta mudança brusca de direção, de sentido, também gera uma perda de energia que a gente não pode desconsiderar. Tá? Esta perda de energia, diferentemente dessa, não está acontecendo de maneira distribuída na tubulação, ela está acontecendo localmente. Tá? Ela está acontecendo no acessório. Ou seja, o nome que a gente dá para essa perda de carga que acontece de maneira local é perda de carga localizada. Perda de carga localizada. Perda de carga localizada. E aí mais para frente a gente vai desenvolver também métodos, inclusive tabelas, que a gente pode consultar para cada tipo de acessório, para cada diâmetro também, em que a gente consegue determinar os valores dessa perda de carga localizada. Nós agora temos dois conceitos que eu diria dos mais importantes em hidráulica, que é o conceito de perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Espero que tenha ficado claro essa explicação a respeito do conceito de perda de carga, tá? Do que é e da importância da perda de carga para os nossos estudos, tá bom? E daqui para frente, este termo vai aparecer um bocado, tá? Então, pausem o vídeo, tentem digerir com carinho este conceito, essa demonstração de como a gente chega até essa análise, né, de perda de carga, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda, vai ser muito importante para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.